Todo mundo odeia a prótese. Na vida de um protético, achar um modelo com uma terminação aparente é uma busca constante. E eu posso até relacionar que se um conjunto de peixes é dado de cardume, um conjunto de modelos com boas terminações deve ser Eldorado. Tá valendo mais que ouro. E na natureza do laboratório, nada se perde e nada se transforma. Aqui a gente cria. O resultado é sempre o mesmo. Um protético na bancada inventando uma terminação para conseguir terminar o caso. Já não dá mais, viu? Eu vou te falar, eu preciso que esses dentistas entendam a importância de ter uma boa terminação para finalizar um caso de uma prótese fixa. É essencial que ela fique bem adaptada à boca do paciente para evitar qualquer tipo de problema de infiltração. Acho que tá na hora de eu convocar a Ju para mais uma aula. Fala, dentista! Seja bem-vindos a mais um episódio da nossa série Todo Mundo Odeia Prótese. E no final, o que a gente quer mesmo é que todo mundo saia amando a prótese. Nesse vídeo, eu quero falar sobre terminação. A terminação, o bordo, aquela região que é tão delicada, que é tão importante quando a gente faz uma coroa, quando a gente faz uma faceta, né? Hoje, especificamente, eu vou falar sobre coroa. E isso é muito, muito importante. É o coração da prótese, é a parte mais importante, porque a gente precisa selar essa prótese, não pode ter infiltração, não pode ter nenhum vão ali. Então é muito importante que essa terminação vá para o laboratório de prótese muito visível, certo? Que a gente consiga moldar muito bem. Tá bom. Se você não assistiu um vídeo anterior a esse, eu falo sobre moldagem, dou umas dicas lá. Eu também, os outros episódios dessa série, a gente fala sobre preparo e registro de mordida. São temas baseados nas dificuldades que a gente tem aqui no laboratório, né? Quando a gente recebe os trabalhos dos outros dentistas. E também que eu sei que os outros dentistas têm dificuldade com isso, até por conta do canal, por conta da rede social, porque as pessoas me pedem ajuda. Beleza? Então a terminação é algo muito importante. E eu queria focar hoje no como você faz para você conseguir mandar essa terminação para o seu técnico de forma visível, para que ele enxergue aonde ele termina com a prótese. Isso é muito importante. Porque se o seu protético não enxergar onde ele termina com a prótese, ele vai criar uma terminação. E se ele criar uma terminação, você não pode nem reclamar que essa terminação ficou ruim, porque na verdade ele precisava ter enxergado, certo? Vou colocar a mão na massa e vou contar para vocês como que você faz para que você facilite a sua própria vida na hora da moldagem, certo? Porque para a gente moldar essa terminação é muito importante a gente usar o fio afastador para fazer isso. Mas eu também sei que o fio afastador é meio odiado pelos dentistas, né? Porque nesse momento a gengiva pode sangrar, você demora para colocar e aí vira um desespero, beleza? Eu vou calçar minha luva, eu vou prender meu cabelo, porque eu vou mostrar aqui na parte prática como é que a gente faz para deixar essa terminação mais visível e quero mostrar para vocês. Eu tô com uma moldagem minha aqui, de um trabalho meu, verídico, verdadeiro, e quero mostrar para vocês como ficou a moldagem e a terminação. Então, ó, aqui, se vocês conseguirem me acompanhar, ó, tá visível, tá vendo? Ó, dá para ver exatamente onde a coroa vai terminar, ó, dos 4 dentes que eu moldei. Por que que isso foi capaz? Por que que eu fui capaz de fazer isso aqui, né? Nessa terminação e deixar o protético enxergando onde termina? Porque eu coloquei fio afastador. E quando eu faço moldagem, eu faço a técnica de duplo fio,
certo? Eu coloco 2 fios. Então, já já eu vou mostrar aqui sobre os fios, já já eu vou inserir o fio no meu manequim aqui, que tem uma gengiva flexível, para vocês verem como eu faço, e aí vou dar algumas dicas. Essas dicas é baseado nas dificuldades que vocês me mandam lá no Instagram, e também é baseado nessa dificuldade, eu dou a dica e eu vejo se a pessoa conseguiu ter um resultado melhor, beleza? Só que, gente, um passo anterior à moldagem, ele é muito negligenciado e ele é extremamente importante para que você consiga inserir o fio afastador na hora da moldagem. Na hora da moldagem, é importante que a sua gengiva esteja saudável, a gengiva do seu paciente esteja muito saudável, para você conseguir inserir o fio afastador, né? Principalmente quando você vai trabalhar com 2 fios. E para que você tenha uma moldagem, uma gengiva saudável, é muito importante que você tenha um preparo muito bem, um provisório muito bem reembasado, bem adaptado, bem polido nessa região. É ele que vai garantir uma boa moldagem. Então, embora você gostaria que eu desse uma dica, não uma dica, um atalho, né? Algo que fosse assim como um passe de mágica, não tem jeito. Se você quer fazer prótese, você precisa ficar amiga do provisório, amigo do provisório. Porque o provisório, ele nos ensina muitas coisas. Ele nos ensina se o preparo tá bom, se o volume, o tanto de desgaste foi suficiente. E ele é que vai cuidar dessa gengiva. Então é muito importante esse provisório bem adaptado. É ele que vai garantir a saúde gengival, certo? E depois também da cimentação, remover o excesso de cimento. Então eu tenho aqui, ó, um manequim e eu já tenho um provisório aqui nesse manequim, tá vendo? Esse provisório já tá feito. E agora, nesse dente aqui, olha, no 46, ele tá até, o preparinho dele tá até subgengival aqui, bem subgengival. E foi proposital. Por quê? Porque eu vou reembasar esse provisório, eu vou mostrar para vocês como dar acabamento nesse provisório, deixar ele bem adaptado para você garantir uma boa moldagem. Então, vou reembasar esse provisório, vou polir ali a região da terminação e aí depois eu vou inserir no manequim aqui o fio, certo? Antes de eu começar a reembase desse provisório, já vou te falar para você curtir esse vídeo aqui, compartilhar com alguém que você acha que você pode contribuir também, né? Se inscrever no canal e ativar o sininho, que assim o YouTube ele entende que isso é importante para você e pode ser importante para as outras pessoas e aí ele distribui melhor o conteúdo, mais pessoas vão ver esse conteúdo, certo? Quanto mais curtida, mais compartilhamento e mais inscritos, mais o YouTube distribui para as pessoas, tá bom? E a gente sabe que canal que fala de coisa séria, assim, no sentido de parte técnica, né, de que não é só de brincadeira, tem um pouco mais de... o desafio um pouco maior de um assunto sério, tá? Então, se você fizer isso, você ajuda bastante. Então, beleza. Eu vou passar vaselina aqui nesse modelo. Na boca eu não uso vaselina, eu acabo usando a própria saliva para isolar. Mas aqui eu vou passar vaselina porque o meu manequim, ele é de plástico, né? E eu vou usar também resina e aí para ele não grudar, eu vou passar bastante vaselina. Principalmente porque eu tô gravando um vídeo. E normalmente quando a gente grava vídeo, o negócio tende a dar ruim, sabe? E a gente tem que aqui no desafio ficar fazendo dar certo. Então vamos isolar, certo? Isolei. Como é que eu vou fazer a parte de reembase do meu provisório? Como é que eu, Juliana, trabalho? Ops, caiu. Eu trabalho da seguinte forma. Eu vou usar a técnica pó e líquido. Né? Eu vou colocar um pó e o líquido aqui no meu dapping e vou usar o pincel para eu conseguir colocar aqui minha resina dentro da minha coroa e aí na boca eu coloco também lá na terminação. Então coloquei aqui um pouquinho de cada um. Vou pegar o meu pincel. E como que eu vou fazer? Eu molho o meu pincel e aí eu vou aqui no meu pó, né? Faço assim, ó, movimento para fazer uma bolinha e vou colocar aqui dentro. Aí vou molhar mais um pouquinho, ó. Vou até deixar um pouquinho de líquido lá dentro.
para ele receber esse meu pozinho aqui, né, ó. Vou colocar uma quantidade, assim, razoável, porque eu não sei o quanto vai precisar ali e eu quero que extravase, né, essa resina e que ela copie lá onde tá subgengival que eu falei para vocês, certo? E aí aqui agora, se eu coloco ele bem líquido, ele vai escorrer mais. Então vou esperar só um pouquinho, porque eu quero que ele vai lá na terminação, certo? Se eu colocar a resina mais durinha, ela não vai copiar tão bem a terminação. Quando eu falei para vocês que na boca eu jogo minha resina, é aqui, ó, ao redor bem na terminação, eu pego o meu líquido pó e coloco aqui dentro. Aqui nesse manequim eu não vou fazer porque na verdade estou com um pouco de medo de grudar mesmo. Então eu vou vir aqui, ó, e aperto o meu provisório para reembasar. Nesse momento eu peço para o paciente fechar, né? Aqui meu paciente pediu para fechar. Esse dente ele não é muito daqui, então hoje também, como eu não estou muito preocupada com a oclusão, quero mostrar só o reembase, é só para exemplificar, né? Para ilustrar, melhor, para você pedir para o seu paciente fechar, certo? E aí eu vou remover, olha lá, para ver se copiou. Olha que imagem linda, ó. Quase tudo copiou, mas teve uma região aqui na vestibular que não copiou, ó. Se vocês olharem aqui, ó, aqui não copiou. Então eu vou colocar um pouco mais de líquido e pó aqui e vou voltar lá no meu preparo. Vou pressionar lá. Agora parece que vai. Vou esperar um pouquinho, né? E aí, olha só, já vou mostrar para vocês que com um disco de borracha, eu nem vou com a broca aqui, eu já vou com um disco de borracha. Pode ser esse disco verde, pode ser a borracha Hexacerapol, que é uma borracha cinza, não tem problema. Eu vou dar acabamento, essa daqui, ó, Hexacerapol, vou dar acabamento ali naquela região da cervical. Se eu for com broca, depois eu vou precisar passar borracha. E essa borracha aqui, ela é abrasiva, né? Ela desgasta. Então eu já vou com ela, porque eu quero já desgastar polindo. Sem querer sair o meu dentinho aqui na boca, isso não vai acontecer, né? Mas vai ser até bom que eu vou mostrar para vocês depois. Ó, e eu tiro e coloco o meu dente porque eu não quero que ele grude, certo? Então, por isso que eu puxo, né? Na boca ele não ia grudar mesmo por conta da saliva, mas quando você coloca um excesso muito grande de resina, por isso que às vezes os dentistas não gostam muito de provisório, porque ele pode agarrar, né, na boca. Por que que ele agarra? Por uma retenção mecânica. Veio muito resina aqui nessa região, onde tem um black space aqui, e aí acaba agarrando o provisório. Estou esperando ele polimerizar e pode ser que a vaselina deu uma retardada aqui no processo. Então eu vou mostrar para vocês, enquanto ele polimeriza, eu vou mostrar para vocês aqui como que espátula que eu vou usar e qual é o fio, tá? Então, fazendo esse reembase e esse acabamento no provisório, isso me garante que a minha gengiva, né, vai ficar saudável para eu conseguir inserir o fio. E qual é o fio que eu vou usar? Então, eu vou usar um fio 00, que é bem fininho. Quanto maior o número de zero, mais fio no fio. E vou usar um fio 0 ou um fio 1, depende da espessura da gengiva. Aqui com vocês hoje eu vou usar o 0.
Então eu vou, esse fio 000, eu coloco um pedaço desse fio dentro da gengiva e ele fica todo dentro da gengiva. E o 0 eu vou colocar ele ao redor lá da gengiva e vou deixar um pedaço para fora, porque eu vou puxar esse 0 na hora que eu for com material leve. Isso é muito importante. Gente, é sério, moldagem sem fio é uma moldagem que não vai ficar com a terminação visível. Eu sei que tem materiais, né? Tipo, a 3M tem um material que é para moldar a terminação, mas eu particularmente eu não tenho vontade nem de testar. Eu nunca usei esse tipo de material, mas eu entendo que o afastamento mecânico que o fio me dá de empurrar a minha gengiva, ele me deixa satisfeita com a visibilidade dessa terminação. Então, por isso eu continuo usando o fio. Porque quanto mais vezes eu repito a mesma técnica, mais fácil fica. Então tá, dentro de uma moldagem, o fio ele toma bastante tempo da consulta. Então quanto mais eu fizer, mais rápido eu fico. Então eu tenho um provisório bem adaptado, uma gengiva saudável, eu vou treinar para colocar o fio cada vez mais rápido e assim eu supero, né? Vou cada vez mais superando a minha dificuldade de colocar o fio, certo? Então aqui, ó, o que eu vou fazer agora? Ó? Aqui é importante que você entenda onde que é que você tem que deixar adaptado. Então assim fica um pouco mais difícil de enxergar. Mas se eu riscar aqui, ó, ele vai me marcar onde que é a terminação do dente que eu preciso deixar, ó. Olha que bonitinho, que belezinha, ó. E aí eu vou dar acabamento para não ficar grosseiro até chegar nessa região, ó. Olha lá, ó, que bonitinho. E aí eu já vou com a minha Exocerapol aqui que eu mostrei para vocês. Ó. E vou tirar só o excesso aqui, ó. Tá vendo? Ela desgasta e dá polimento junto. Esse provisório bem encaixadinho na gengiva é que vai fazer a diferença da moldagem para você fazer a sua coroa. Se você não tiver um provisório bem adaptado, na hora de você inserir um fio, vai ficar bem complicado. Olha lá, ó, meu dentinho bem encaixado na gengiva. Como aqui eu consigo remover, né? Na boca a gente não consegue, mas aqui eu vou remover, até para mostrar para vocês que ele está adaptado. Com aquela marcação que eu fiz, olha lá, ó, tá vendo? Bem encaixadinho, bem adaptado. Isso é extremamente importante, a minha resina aqui ainda tá meio molinha. Isso é extremamente importante para deixar a gengiva saudável. Se você não deixar a sua gengiva saudável, a chance de você conseguir moldar é muito pequena. Né? Desgastando e já polindo ao mesmo tempo aqui. Aí eu posso dar brilho, tá? Brilho não é polimento. Polimento é você deixar essa superfície mais lisa. E aí você pode dar o brilho com uma escovinha de Robson, com feltro e usar uma pasta de polimento. Na verdade, a pasta de polimento ela é importante, mas nem tanto assim. Se tiver bem polido, qualquer pastinha de polimento que você tiver, você vai conseguir um bom resultado. Tá? Aqui eu tô até com o restinho só da pasta que tava aqui, ó. E vou polir. E aí sim, vou cimentar esse provisório. E vou, depois que eu cimentei esse provisório, bem adaptado, pego o meu explorador e removo todo o cimento. Eu não posso deixar cimento, o resto de cimento também. Passo o fio dental bem certinho aqui na região proximal para tirar todo o excesso de cimento. Isso deve ser feito pelo menos uma consulta antes da moldagem. Não é no dia da moldagem. Então você vai preparar a gengiva, né, no sentido de deixá-la saudável para a próxima consulta, certo? E aí sim, agora sim você vai inserir o fio. Eu vou desmontar o meu manequim só por uma questão didática aqui, para eu inserir o fio aqui como eu faço em um molar aqui para mostrar para vocês.
Então, o que que eu faria? Eu usaria um fio, como eu falei, um fio 000, né? Então, vou colocar, ó, imagina que eu fosse, sei lá, moldar a faceta desse molar aqui, tá? Como ele não tá preparado como coroa, aquele meu manequim não dá pra colocar o fio, ó. Então, eu vou pegar o fio, a parte mais difícil é o começo, ó. Então, eu vou empurrar o fio com a minha espátula aqui, ó. Mas eu tenho que fazer uma certa pressão. Na hora de colocar o fio, se o meu paciente não tiver anestesiado, ele vai ter que aguentar. Tem alguns pacientes meus que eles não querem anestesia para colocar fio. Então, isso é meio ruim, na verdade, porque aí eu fico com dó do paciente. Mas eu preciso, eu tenho que fazer força aqui, ó, para colocar o fio. Sabe? É uma força controlada, porque eu coloco a força em cima do fio contra o dente, não uma força para machucar a minha gengiva. Então, assim, se a gengiva está saudável, eu consigo fazer força, inserir o fio, como eu estou fazendo força aqui. Aqui, aliás, está bem parecido com a boca, né, nesse manequim. A diferença é que não tem a umidade, que na boca tem umidade, aí dificulta um pouquinho mais, né? Então, o que que você faz, principalmente no começo do primeiro fio? Você vai secar bem o dente, porque assim o fio é mais fácil do fio entrar. Coloquei o 00 todo dentro, agora eu vou pegar um fio 0 mais grosso, pode ser um 1, e agora eu vou deixar um pedaço do fio para fora. De novo, ó, vou colocar aqui, fazer pressão em cima, eu pego o fio como se estivesse pegando meio no meio do fio aqui, ó, vou inserindo, mas com uma certa pressão. O cuidado é eu não machucar a gengiva, certo? Assim, de escapar a mão, mas aqui eu tô fazendo pressão. E aí vou inserir esse segundo fio, principalmente se ele for bem grosso, como esse 0 ou 1, às vezes ele não entra inteiro na gengiva e não tem problema isso, porque ele vai ficar, por exemplo, metade dentro da gengiva e metade fora, mas ele vai afastar muito bem, porque o diâmetro do fio tá afastando a gengiva, certo? E aí eu deixo a parte desse fio aqui, o fio que eu vou puxar para fora. Porque na hora que eu vou fazer aqui a moldagem com pesado, depois eu tiro a moldeira, né? Se você não assistiu o vídeo de pesado, é um vídeo anterior, um vídeo de moldagem, é um vídeo anterior a esse. E aí, quando eu vou vir com leve, eu vou tirar esse fio para moldar com leve, certo? E aí eu pego essa ponta aqui, puxo, removo o fio, coloco o leve aqui e venho com a moldeira carregada. E assim eu consigo moldar essa terminação, certo? Então veja que a prótese ela é uma sequência de detalhes, onde um detalhe importa muito para o próximo detalhe, certo? Então, se você pular a etapa, se você pulou a etapa, por exemplo, do reembase de provisório, no dia da sua moldagem, a sua gengiva não vai estar saudável para você fazer a sua moldagem. Então, por isso que é muito importante seguir o passo a passo, certo? Então, já aproveita aí, de novo, eu vou pedir para vocês curtir, compartilhar e se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho para você ser avisado quando a gente tiver mais conteúdos. E lembrando que se você compartilhar isso com alguém e puder ajudar alguém, essa é a nossa proposta, né? A gente está aqui para isso, para ajudar outros dentistas a ter uma vida mais tranquila no consultório, porque a gente sabe que a prótese deixa o dentista bem nervosão, né? Então vamos fazer vamos levantar uma bandeira branca para a prótese, para o protético e fazer os dois cada vez se relacionar melhor. Certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Esse é o último vídeo dessa série aqui. Mas a gente já está programando a próxima série e você pode contribuir com isso. Você pode contribuir escolhendo o nome dessa série. Então, me segue lá no Instagram também. É @doutora.juliana_rossi, porque lá eu faço as pesquisas, né? Lá eu coloco lá, eu peço ajuda da galera que me segue para a gente escolher nome, escolher tema. Então, aproveita, vai lá e me segue lá. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.